Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Retornando aí com o nosso Web TV Hip Hop Mulher para fortalecer mais aí a cena da cultura hip hop. A gente vai trazer aí um super programa de 10 episódios. O primeiro episódio vai ser com o rapper Júpiter, falando sobre não binariedade, né? Esse programa e os outros também tem o patrocínio aí da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através da Lei Aldir Blanc, né? Então, assim, fiquem ligados, fiquem ligadas, fiquem ligados, que vem muita coisa boa aí. É isso. Até mais e aproveitem o programa. Com vocês, Júpiter. Olá, meu nome é Júpiter, eu sou uma pessoa trans não binária e vamos explicar um pouquinho, vou explicar também um pouquinho sobre o que é a não binaridade, o que é transgeneridade, o que é gênero, o que é expressão de gênero e alguns conceitos básicos que definem sexualidade, certo? Essa é uma explicação mais básica, mas primeiro eu vou começar contando a minha história, falando um pouco do meu gênero, né? Como foi que eu me entendi uma pessoa não binária? Eu acho que quando rola esse clique na nossa cabeça de que a gente é uma pessoa não binária, uma pessoa trans, que a gente, né? Porque o que define ser uma pessoa trans, basicamente, vamos começar, né? Pessoa trans é aquela pessoa que não se identifica com o gênero que foi designado no nascimento. Ou seja, nasceu, o médico olhou a genitália e falou, é homem ou é mulher, né? Independente, porque existem pessoas intersexo também, que não tem uma genitália, né, padrão ali entre o pênis e a vagina, tem outras configurações de corpo e de genital. Mas o médico olhando isso para uma pessoa que não é intersexo, é o meu caso, ele olhou e falou, pô, é mulher, né? E aí, eu cresci tendo que me adequar ao que é considerado ser uma mulher dentro da sociedade, né? E eu não me adequava. Desde muito pequeno, isso era pra mim uma questão, isso era uma coisa muito forçada pra mim. Eu tinha que usar rosa, eu tinha que usar brinco, eu tinha que passar maquiagem, eu tinha que usar acessórios que eu não queria, vestido, odiava usar vestido, sempre odiei, porque sempre foi uma imposição, não foi algo que eu quis, não foi algo que eu escolhi. Então, quando eu tinha a oportunidade de escolher as minhas roupas, o jeito de me vestir, eu me vestia exatamente do jeito que eu me visto hoje, né? Que está aí com os signos, né, considerados masculinos. Então, desde muito novo, isso era imposto pra mim, né? E teve uma época que eu realmente achei que era possível acreditar que eu era uma pessoa feminina, né? Que eu gostava de rosa, enfim, essas coisas que impõem para pessoas que têm vagina, né? E, enfim, quando eu comecei a ter contato com esses termos de gênero, transgeneridade, né, pessoas trans, diversidade de gênero, e comecei a falar sobre não binaridade, eu já estava num debate sobre gênero, sobre feminismo, na verdade, né? Porque eu canto rap desde os meus 12 anos, e com 19 anos eu já tinha lançado um CD, né, um EP na internet. Com 21 eu lancei outro, né, com 21 eu lancei mais um, que era o Arte da Refutação. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Nem sei se eu tinha 21, não lembro. Depois, em 2016, eu me juntei com a Sara Donato, que é a MC foda de São Carlos, né, e que já falava de feminismo nas letras, já falava de gênero, né, de violência de gênero, de uma maneira muito direta, de uma maneira até... e também falava sobre gordofobia, mas da vivência dela, não de uma maneira acadêmica, nada, uma parada muito vivência, tá ligado? E aí a gente fez uma amizade, isso desde 2011, que eu fui já fazer uns projetos. Em 2016 a gente lançou um disco chamado Rap Plus Size. Aí sim, o Rap Plus Size já estava voltado pra falar de questões de gênero, de questões raciais, de questões estruturais, de opressões, enfim.
Tudo baseado na nossa vivência também, né? Porque a gente também tinha sofrido algumas violências. A gente também entendia as violências que compunham as nossas realidades. Enfim, a gente lançou um disco em 2016 chamado Rap Plus Size e juntou como grupo. Antes era para fazer um álbum colaborativo. E aí em 2016 para 2017 eu comecei a gente começou a fazer a Batalha da Dominação. Essa batalha trouxe muita gente por perto. A Batalha da Dominação, e ela também era feita por um coletivo, né? Que era só de mulheres, né? Porque estava ali no meio. E aí a gente começou a fazer uma batalha voltada para as minas, na cena. E foi massa, uma batalha de conhecimento. E a gente tava nessa organização, fazendo a batalha acontecer. Foi muito legal, foi muito importante essa construção inicial, né, da qual eu fiz parte. E a partir disso começou a encostar o quê? Pessoas trans também nesse rolê. E aí eu tive o contato com uma pessoa que era não binária, que abriu a minha mente sobre isso. Mas antes de conhecer essa pessoa, eu tive uns debates com uma ex-namorada minha, que a gente comentou sobre não binaridade. A gente já estava no debate de feminismo e questionando também algumas vertentes feministas dentro dos movimentos feministas que tinham pensamentos transfóbicos. Que tinham não, que tem ainda, né? Essas vertentes existem ainda, infelizmente. Mas isso é para outro assunto. Mas contando um pouco da minha história. E aí a gente conversando sobre uma pessoa que existia naquele momento na internet, que se definia de diversos gêneros e termos em inglês e termos que hoje são considerados xenogêneros, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. De repente, eu me encontrei com a palavra gênero fluido, gender fluid, gênero fluido no português. E bateu em mim de uma maneira esquisita. Eu ouvi isso e fiquei... Gênero fluido. As outras definições de gênero, que eu não tinha a menor noção do que eram, eu achei engraçado. Eu falei, essa que a pessoa tá brincando. A pessoa não tá querendo causar na cena, né? Ainda mais que eu entendia que a pessoa era um homem cis. E aí eu falava lá, o macho querendo brincar na cena, tá querendo invalidar a luta, falando falava várias bosta, né, gente? A gente evolui, graças a Deus. E aí, nessas, eu conversando com essa minha ex, eu falei pra ela, então, essas outras definições aí eu não sei, mas gênero fluido, eu me identifico com isso, de alguma maneira. Ela pode crer. E aí passou um tempo, a gente conheceu essa pessoa, que é não binária, e que veio trazendo vários conceitos e conversando sobre, né? A gente conversou sobre gênero, conversou muito. E outras pessoas ao redor, que faziam parte desse movimento cultural do hip hop, que a Batalha da Dominação sustentou por muito tempo, né? A gente tá no meio da pandemia, mas até então já continuou sustentando. Eu saí da organização, até por não dar conta, né? De ter o Rap Plus Size também, fazer vários trampos, enfim. E aí, muitas pessoas nessa batalha começaram a se entender pessoas não binárias. Pessoas não binárias começaram a mudar os pronomes, e eu ali no meio, tipo, uau, que foda. Que foda, só eu admirando, né? Só, tipo, com muito respeito, mas dentro de mim, o bagulho gritando, falando, meu Deus, será que eu sou esse bagulho aqui? E aí, quando eu conversava com as pessoas, eu me entendia mais, né? E aí teve um momento que eu virei pra mim e falei, eu sou uma pessoa não binária. Ferrou. Que já tava num processo de mudar o pronome, de me tratar em outros pronomes, de experimentar outras coisas. E eu nem sabia da existência dos pronomes neutros, assim, mas o que eu mais gostava era o pronome masculino. E foi na Batalha da Dominação, a primeira vez que me trataram no masculino, de uma maneira que eu me identifiquei. Porque durante toda a minha vida, me tratavam no masculino de uma maneira pejorativa, de uma maneira pra ofender, pra me dizer que o meu gênero não era conforme, que eu já estava numa inconformidade de gênero, que eu já não era uma pessoa cis, já batiam isso na minha cara. Eu já, né, assim, tipo, eu não me encontrava em nenhum lugar, porque eu sou uma pessoa bissexual, e nesse processo, eu cortei o cabelo, né, e eu já tava namorando com uma menina, foi a primeira menina que eu namorei e tal.
E aí eu já tava num processo de me entender fora do gênero mulher. Tanto que eu lembro de Luana Hansi, que é uma referência muito forte pra mim no rap, né? É uma MC muito foda, Sapatão. Uma vez eu encostei na casa dela, e aí eu não lembro o que foi que a gente conversou antes, mas eu fui entrar, ela falou, porque Sapatão não é mulher, né? Você sabe, né? Aí isso ficou na minha cabeça até hoje, né? Mas enfim. A gente sabe que varia de pessoa para pessoa essas identificações, né? Cada um vai ter a sua perspectiva em relação ao seu gênero. Mas eu me colocava como sapatão em algum momento. E eu não sou sapatão. Primeiro porque sapatão é uma identidade lésbica, né? A gente já sabe disso. Não precisa ficar falando, mas tem bissexuais que se dizem sapatão. Ok, tudo bem, tem, né? Que muitas dessas pessoas estão em conformidade de gênero e não de sexualidade. Foi uma reflexão que eu tive pra mim, certo? Pra outras pessoas isso pode valer. Pra mim, não. Pra mim é outra situação. Porque quando eu me disse bissexual e sapatão e caminhão, né? Eu nem falava sapatão, eu falei uma vez. Quando eu falei uma vez que eu era sapatão, eu tava no meio de um monte de sapatão. Elas viraram pra mim e falaram, não. Você tem que ser lésbica pra você ser sapatão. E eu entendi isso, sabe por quê? Porque eu tava apagando a minha bissexualidade quando eu me dizia sapatão. Então eu fiquei muito no meu lugar ali, tipo, mas eu sou quem então? Aí eu usei o termo caminhão por muito tempo, né? Até me entender, uma pessoa não binária demorou um pouco. Mas assim, demorou um pouco porque eu tava negando, eu tava em processo de negação. Eu tava tentando me entender dentro da minha sexualidade também. E nesses espaços que eu frequentava. Teve um momento que eu lembro até hoje, eu tava no meio da Avenida Ipiranga ali, pra pegar o ônibus, pra ir pra casa. E no ponto de ônibus eu tava pensando, meu Deus do céu, velho, eu não posso mais fugir disso, porque isso diz sobre mim, isso fala de mim, isso é quem eu sou. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas eu já falo de feminismo há tanto tempo, eu tô no rap falando de feminismo, gritando pelas minas e falando várias paradas pelo movimento das mulheres. Agora eu vou mudar isso? Agora eu não vou ser mais mulher? Qual que vai ser a situação? Então isso mexeu muito comigo ali. Mas eu decidi que se eu ficasse fugindo dessa identidade, de quem eu sou de fato, eu ia fugir pra sempre. Eu ia viver fugindo e me escondendo, isso não ia ser saudável, isso não ia me trazer paz. Então eu decidi afirmar pra mim mesmo que eu era uma pessoa não binária ali naquele momento. Isso me ajudou, né? Porque passou um tempo e eu concluí mesmo que eu sou uma pessoa não binária e eu fui me assumindo pra outras pessoas. De repente eu me lembro então que eu tava no Slam Marginália, que foi um slam criado com a mesma galera que colava na Batalha da Dominação, que é um slam voltado para pessoas trans, né? E a Batalha da Dominação passou a ser mais inclusiva com pessoas trans. Então não era mais uma batalha só de mulheres, era uma batalha de mulheres, de pessoas trans também. E isso foi acontecendo assim, na cena das mulheres nas batalhas, na cena do hip hop das mulheres, foi acontecendo. As minas que não se adequaram a isso, acho que ficou um pouco para trás, sacou? Porque de todos os lugares foi acontecendo. Das pessoas trans e até as próprias minas que estavam no movimento se entenderem pessoas trans, se entenderem pessoas não binárias, transmasculinas, pessoas, homens trans, enfim, várias situações, né? Então esses movimentos eles foram se adequando e até por conta dessas pessoas, até o rap plus size, que tinha o símbolo do feminismo, mudou pro símbolo do transfeminismo, né? Se vocês quiserem ver um CD do rap plus size, esse foi o último que nós lançou, ó. Grandiosa imersão em busca do novo mundo. Aqui atrás tem o logo do Rap Plus Size. E se vocês conseguirem ver, ó, é o símbolo do transfeminismo, certo? Isso aqui já foi um CD que no meio desse processo aqui de escrever esse CD, eu já estava me entendendo uma pessoa não binária. Então tem letra que eu canto no feminino. E tem letra que eu já canto no masculino, né? Espelho fala muito sobre isso, que é uma letra que eu já tava
dentro dessa compreensão de que eu sou uma pessoa não binária e é isso, acabou.